E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Cebolinha num contra um, e de novo, a gente estava falando aqui, Cebolinha, Luiz Araújo, para mim é óbvio que o Cebolinha, ele é muito mais jogador, e o Cebolinha, ele é um cara que você, se ensinar a questão tática para ele pode render muito mais do que o Luiz Araújo, porque técnica você não vai ensinar para um jogador de 27, 28 anos de idade, você não ensina, mas a tática você pode ensinar, às vezes com muito custo. Mas eu acho que eu vi um Flamengo muito bem, depois acho que é absolutamente natural que o Flamengo caia fisicamente, acho que essa foi a grande diferença. São Paulo é um time que já está jogando há mais tempo, queira ou não. São Paulo é um time que ontem, e eu não gosto muito de falar de mobilização, mas ontem claramente a água bateu na bunda de alguns jogadores ali, acho que tem a chegada do Rafinha, tem a preocupação também de Campeonato Brasileiro dos caras que já ganharam título e falam, pô, eu não quero brigar de novo pelo rebaixamento, e há uma mobilização maior, mas eu acho que se a gente tivesse na 15ª rodada do campeonato, eu não sei se o São Paulo faria o segundo tempo que fez em relação ao segundo tempo que fez o Flamengo, porque o Flamengo daqui uma semana já está fisicamente inteiro, e aí eu acho que seria muito mais difícil para o São Paulo. Eu acho que, para mim, esse ponto é um ponto fundamental do aspecto físico. O Crespo, ele acerta, para mim, em um ponto, que é antes do jogo, a escalação. Para mim, também é a escalação correta, com os 3 zagueiros. Agora, no final do jogo, ele erra de um jeito grotesco, um técnico profissional. E ele vem errando em algumas leituras de jogo que, para mim, são preocupantes. Oi? Vamos dizer que você é anticrespo. Olha, o senhor não venha com deboche aqui, não. Não, a leitura, as leituras do Crespo durante demais. o jogo... As leituras do Crespo durante o jogo, elas já preocupam há algum tempo. E ontem, ele saca 2 jogadores com um esquema encaixado, que o Flamengo não estava conseguindo criar nada, era aquela posse de bola inerte, que a bola vai para o corredor, vai para o outro. O São Paulo, ainda baixo e sem perseguir tanto, ainda era agressivo. O segundo gol nasce disso. Eram 5, os 3 volantes aqui, o Danielzinho mais na frente para caçar, o Marcos Antônio, que ontem foi o melhor em campo disparado para mim, o melhor em Quase campo foi pro ontem. Mengão, hein? Marcos Sempre ele é o Marcos cara Antônio mais fez lúcido. tudo, e o Marcos Antônio é um jogador, o Flamengo Campo tá inteiro, atrás. né, Celso? Oi? O Enzo campo também inteiro. fez uma O partidaça. campo inteiro. Fez uma partidaça. O Enzo Mas também se fez uma você partidaça. tira o Marcos Antônio do time de São Paulo, o time de São Paulo para de existir. E é isso que a diretoria de São Paulo tem que se preocupar agora, em não liberar. Não tem preço. Não, eles pediram não sei quantos milhões, não tem Porque preço. muitas dinâmicas de São Paulo passam pelo Marcos Antônio. A saída de bola, Os 2 gols o desafio no meio, a servir no... O primeiro gol, eu até fiz um vídeo sobre isso. Jogador. Eu até fiz um vídeo sobre isso. O primeiro gol Eu tenho acompanhado, é a só bola não tem quebrada like. na frente. O Caleri, sempre ele, né? Coitado, entre 2 caras, o Léo Ortiz antecipa. Primeira coisa, ele já bloqueia o Pulgar, que dá espaço para o Bobadilha. Ele sai da pressão, ele aponta para onde o Arboleda tem que jogar a bola, ele aproxima para jogar, ele que dá a inversão. O segundo gol é ele recebendo na frente, 5 caras do Flamengo na frente dele, ele vai levando, vai carregando. Quando todo mundo olha para ele solta no fundo. E aí tem a qualidade do Caleri, ele sustenta e tudo mais. Então, acho que o Marcos Antônio é jogador fundamental. Agora, você não desmonta um time encaixado contra o melhor time da América para colocar Pablo Maia e Lucas nos 90. Eu fico de verdade me perguntando o que será que ele estava esperando de 2 jogadores que não entregam mais na intensidade que eles podem entregar. E o Lucas eu acho até natural. O Pablo Maia, depois da lesão, acho que nunca mais foi o mesmo jogador que foi antes. Mas eu acho que o Lucas podia servir para o contra-ataque, porque o Flamengo estava muito avançado. Mas com 88 minutos? Não, então, perfeito, mas ainda tem uma mexe lógica. no esquema. Pablo Maia, eu Mas isso concordo foi um contigo. Eu acho que é um erro. 88 minutos? Eu acho que é um erro brutal, porque o gol ele sai exato. O gol que não saiu, que inclusive foi uma defesaça do Rafael, e tem muita gente. O próprio Bubu, né, fala do Rafael como Lamentável, goleiro nota 5. inclusive. Pra mim é o goleiro, obviamente. Chega Quem nem fala perto. que o Rafael nota 5? Ó, quem? Quem você acha? Claro. O Digo, né? O Digo tá de férias, E então. ontem ele faz uma volta. defesaça e o Tem lance, visto? Ele lance tava? do possível pênalti lá, que a galera tá falando do Flamengo, a gente vai falar sobre isso, ele nasce exatamente Vamos falar disso agora? de uma falta de pressão Vamos falar do disso Pablo agora? Maia e do Lucas. Então, o técnico, no Ó, fim das contas, ele acerta, mas ele erra eu na mesma sei. proporção. Então, Vamos falar disso agora, desse lance que causou muita polêmica. Nath, você me perguntou aqui, eu estava nos Perguntei pra bastidores. você, foi pênalti ou não foi Eu pênalti? achei que não concluí nada até agora. O futebol brasileiro é isso. concluiu, não. Põe as imagens aí. Não, tem imagem. Vamos ver a análise do VAR primeiro e depois nós vamos descer a marreta aqui. Pode ser? Pra ver se a gente concorda, Bora. se a gente não concorda. Vamos lá. Põe aí. Posicionamento deles aí, Wilton. Não, fala que ele foi calçado antes. Pra mim, ele chuta e depois tem um contato, Tem ação alguma de outra? jogo, entendeu? Ó, Pra mim, essa os carga dois. ou esse contato, pra mim, ele não foi suficiente pra mim, entendeu? Pra mim também não. Concordo, tá? Mas pode Concordo ficar com a tranquilo na ciência checagem, tá? natural do... Na hora que o Rascaeta vai chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de Sim, São Paulo pode não ficar muda a tranquilo, passada em tá? nenhum momento e ele defesa do finaliza. goleiro. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Ele não muda a passada, o Arrascaeta quando vai fazer o chute põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo Léo. e ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Deixa eu falar.
ele o defensor não impacta no chute do Arrascaeta. Natália Ferrão, e aí? Com todo respeito ao árbitro, que o cara não impacta no chute do Arrascaeta. Se você tem um toque numa projeção sua... Agora, a análise do VAR, ela é o critério do VAR. Ele entendeu que o impacto, porque teve impacto. Havia uma dúvida em relação, até sair essa câmera da grua, da análise do VAR, e até mesmo uma câmera da Globo em relação ao lance vindo, olhando por trás, né? Olhando na direção que o Wilton Pereira está olhando, existe o contato. Se o contato é faltoso ou não, a arbitragem entendeu que não, e o Flamengo se sentiu lesado por isso. O contato houve, Edu. E aí você vai falar assim, mas o cara tá projetando, tá correndo, os dois, é sem querer, não é... Eu não estou fazendo um juízo de valor se é sem querer ou se não é. Mas você daria pênalti, O contato teve. O critério da arbitragem foi não dar o contato porque entendeu que não era um contato suficiente para ser faltoso dentro da área. Muita reclamação por parte do Flamengo, muita aceitação por parte do São Paulo de entender que aquilo não é faltoso, e vai ficar essa guerra de narrativa na primeira rodada e a gente vai ter muita discussão de arbitragem. Mas, Nath, você daria o pênalti? Eu depois fiquei olhando aqui, vamos ver, eu estou ainda na dúvida, vamos ver, vou ouvir vocês. Você não daria o pênalti? Não. O Biner está me olhando, vou deixar você por último. Pedro Ivo Almeida, você daria o pênalti? Eu não daria. É? Eu não daria, Edu. E aí, meu único ponto é, o árbitro estava no lance, o árbitro estava em cima e, mais uma vez, o VAR tenta chamar, ou tenta reapitar e chamar, pelo menos ele não foi lá ver. Eu não daria, mas assim, eu não estou convicto não, porque não tem nenhuma imagem que consiga nos traduzir qual é o tamanho do impacto. Depois de muita discussão, ontem eu e o Biner estávamos no linha, a gente assistiu, a gente estava na bancada, a gente assistiu o lance aqui, né? numa TV aqui próximo, o programa começou, para mim não tinha toque, aí depois surge uma imagem, essa imagem de trás, que teria tido um toque. Eu não consigo ter nenhuma clareza sobre o impacto do toque, ao mesmo tempo, eu acho que ele até postou agora na rede social, que tem impacto sim, isso prejudica o chute, isso prejudica a velocidade, a direção, e posso até ouvi-lo, só que eu não tenho clareza do impacto. O que acontece é, a história do jogo não passa só por isso. A reação, para mim, é desproporcional depois, e aí podem falar o que quiser, até brincavam ontem que o Flamengo parecia que gastou mais energia com isso do que com o segundo tempo em si. Nossa, moroso, e acho que não é só uma questão física, porque quando o Celso falou até do primeiro tempo, do seu primeiro tempo muito bom, eu acho que tinha uma ideia ali, só que, por exemplo, o time do Felipe Luiz é um time marcado pela boa pressão, e ontem era uma pressão muito mais de posicionamento, parecia aquele treino de véspera do jogo, tá? Cada um sabia onde estava ali, mas não estava pressionando de fato, estava bem posicionado, eu também não achei que mas foi um marcando. jogo tão... E não acho que é só uma questão física, é uma questão de o São Paulo chegou para jogar ontem e o Flamengo em algum momento não chegou. Mas voltando ao lance do pênalti, eu não tenho essa convicção, eu não marcaria. Eu acho que porque não é tem muito esse impacto. rápido, tem que decidir. Porque eu não acho que é um absurdo o Arrascaeta falar que tem impacto no chute dele. Não acho que é um absurdo o juiz achar que Olha lá, não... essa é a imagem, né? Mas não... Edu, assim... Vai pegar na perna esquerda, depois que a perna esquerda sai no chão. Câmera lenta. Câmera lenta. Não, ele tem o contato tapa porque na cara isso fica... parece soco, o carinho parece tapa na cara. Isso fica nítido em relação à movimentação da perna dos jogadores. Agora sim, Edu... A perna esquerda dele bate no calcanhar. Eu acho que foi desgueio. Nós estamos falando de um lance em câmera lenta que te dá uma projeção, uma percepção diferente. Se você estiver andando aqui no corredor e eu fizer aquela brincadeira de bater no seu pé, você vai ter um trupicão ali. Isso que tem que ser interpretado se é impacto ou não no lance. E o árbitro entendeu que não. Agora a discussão vai ter até... Eu acho que o mais preocupante de tudo isso... Acho que o mais preocupante de tudo isso é o áudio do VAR, em que, se o VAR entendesse exatamente da forma que a Natália falou, seria maravilhoso. Não é que ele não entende dessa forma do impacto. Ele fala, ele praticamente dá um aval. Decreta, né? Não, ele fala que o jogador finalizou, então, e ele finalizou inteiro, então tá tudo bem. Ou seja, ele tá encorajando os jogadores a caírem em momentos em que... Porque se não há finalização, ele dá o pênalti. E ele fomenta uma cultura que é um absurdo. Só que daqui a pouco o cara vai trocar um chute por uma essa daí. Daqui a pouco não, sempre trocou, dessa vez não trocou. Daqui a pouco não, sempre exatamente. Trocaram. E outra, se a explicação do VAR fosse a explicação da Natália... Falei no Linha ontem. Se a explicação do VAR fosse a explicação da Natália, eu ia bater palma pra ele. A explicação do VAR não foi a explicação da Natália. A explicação do VAR foi: próxima vez, se joga. Então é isso. Se jogue, porque se você finalizou... Eu falei isso no Linha ontem. Apesar que pegou. Então pronto. Não, isso fica ainda mais escancarado. Eu acho que pegou. E essa é uma das questões que eu sempre falo, que aqui, às vezes, a gente tem a destruição da essência do futebol. Assim, esse lance, é óbvio
que houve o contato. Concordo tudo que a Nath disse. Pegou desgueio. Não houve a intenção, mas daí, obviamente, se podia ser derrubado sem intenção, no caso. Mas, obviamente, se houvesse a intenção, tá? Se houvesse a intenção, eu marcaria o pênalti, mesmo com a sequência da jogada assim, porque aí é uma jogada intencional de falta. Mas o contato, por mais que a Arrascaeta diga, olha, me prejudicou, finalizou inteiro, finalizou bem a jogada, tá? E aí, obviamente, não dá para marcar o pênalti. Mas a gente está no Brasil. Na Inglaterra, ninguém ia cogitar, nem discutir isso. Na Espanha, provavelmente não, mas discutiriam, provavelmente, se fosse pro Barcelona ou pro Real Madrid, aí até, quem sabe, marcariam o pênalti na Espanha, né? Você olha para mim com essa cara. Não, tô aprendendo. Na Alemanha, então, ninguém ia pensar nada, só ia seguir o jogo. Aqui, a gente vai ver, ao longo do ano, um monte de pênaltis e jogadas como essas. Um monte de vezes o jogador vai se jogar. Por isso que eu falo, o jogador se jogou, não marca o pênalti. Vocês da imprensa, você, Eduardo Menezes. Esperou o contato. Pra mim teve o contato. Esperou, não, várias vezes. Espera o contato, cai. Sim. Como se fosse uma pluma, sai caindo, você larga a mão, vai cair no E é no importante... chão. Pênalti, o mundo grita, retórica. Cara, isso pertence ao futebol. Só que não pertence ao futebol brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é mais importante que se use um critério o ano inteiro para a gente poder saber como avaliar do que o que pertence à essência do jogo. Então, que os árbitros continuem dando sequência às jogadas, que não marquem pênaltis como esses, mas eu acho que a gente não vai ver isso. Esse tipo de pressão que está acontecendo agora, na 10ª rodada do campeonato é outro, caiu pênalti, etc. E tal. Agora, Lembrando é importante que seja dito, lembrando que esse ano os árbitros estão sendo profissionalizados, a partir de março, vivem disso, recebem R$ 7.500 por jogo. A gente de arbitragem, a gente tem que esperar o nível melhor. Você também falar um pouco da gente, e eu acho assim, isso aí passou. Tem muita coisa para falar do jogo além disso. Muito porque quanto mais se até fala, porque o critério mais do reverbera, Wilton, mais se dá uma durante o falsa jogo, sensação que esse é o maior problema do futebol brasileiro. E cria-se uma sensação que o futebol não evolui por conta de lances assim. Isso é parte de um pacote ali, e a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ela não está manchada por isso para mim, sabe? O Flamengo ontem poderia ter um ponto a mais, um ponto a menos, ele deixa de construir o resultado, para mim, não é só por isso. Acho que o Arrascaeta está no direito dele, o Flamengo de falar, o Felipe, tudo mais. Agora, o Tom, o Jorginho ser expulso depois, não sei o que ele falou exatamente, sei lá, mas, sabe, eu acho que isso a gente também exagera um pouco demais, mas porque o ecossistema todo da bola entendeu que essa gritaria faz a diferença em algum momento. Ela faz a diferença. Então, assim, quando a gente fala também que o salário em dia, o profissionalismo, elevar o nível de trabalho, elevar o nível de condições para o cara que está subindo da Série B para a Série A e também elevar o nível do debate. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, que é mais para mim é mais importante. Não, para mim é mais importante. Faz aí pra gente arrematar esse lance. O Arrascaeta não foi derrubado, isso está muito claro, porque ele conseguiu finalizar e finalizou inteiro. Tá. Se ele cai, tem que marcar o pênalti? Ele marcaria. Marcaria, claro. Não, infelizmente. Exato. Ele marcaria. Exato. Tenho dúvida. Se ele cai, ele marcaria. Marcaria, certeza. Se ele cai, ele marcaria porque Mas tem que marcar. é isso. O Mas já VAR, tá errado. o VAR ele Se ele cai, invalida marcar, ele tá a questão de É ser isso que eu tô penal ou falando, não é isso. pela O áudio finalização. só deixa mais É igual o lance do preocupante. Neymar no Atlético Mineiro, que o Gustavo Scarpa faz o carrinho. Dito isso- ele chutou antes. Dito isso, Toma um carrinho, cara. ontem Não o existe. Wilton Pereira Sampaio foi bem no jogo, no meu entendimento. Tem um lance que, obviamente, não é parecido, mas esse tipo de contato ele não marcou. E eu acho que vocês vão lembrar, uma bola na linha de fundo, uma disputa que o jogador do Flamengo estava protegendo, ele se joga, cai em cima da bola, escanteio pro São Paulo. Acho que é uma disputa com o Enzo, se eu não me engano, na linha de fundo. E eu acho que é isso. Cara, esperou o contato veio. O jogador se jogou, esquece, você não vai marcar isso. Porque se você começar a marcar isso, você tá encorajando um jogador dentro da pequena área, claro, ao invés de isso que eu tô finalizar, falando, a gente falou ir aqui. pra frente. Claro. Se eu sou atacante, eu ia ser malandrovski. E é o Eu que não ia normalmente chutar. acontece. E é o que um monte de gente faz. Eu ia pular pra dar o pênalti. O quê? O Arrascaeta Eu queria o faz, pênalti. o Vitor Roque faz. Você pode ver. Lógico. Mas que pegou, pegou, hein? Pegou desgueio. Palmeiras ano passado. Que pegou. Não sou nem Pegar, encostado, pegou. ok? Ele vai com o pé de Eu nem chute, sei se ó, ele vai exatamente mais ele daria perto esse do cara, pé de esse apoio Gustavo, dele. Ele cai naquele Palmeiras do Maracanã, ele não dá também. Ele não dá também. Deslocado. Mas aquilo foi por causa do São Paulo e Flamengo. Aí era arbitragem em cima de arbitragem. Mas que infelizmente. Não é um critério? Eu não acho que é um critério. Mas o que o Birner tá pergunta é falando, isso. infelizmente vai acontecer. Essa é a ele não era? primeira rodada. Não era o Wilton? Você vai ver a próxima. Qual é a na chance de sequência. na segunda rodada ter lance igual? E aí pode ser, Semelhante. pode não ser, porque não é critério. exato. Sabe? Olha, O senhor hoje. está sendo criticado pelo Júnior dos Anjos, mas eu não vou ler. Tá? Daqui a pouco a gente vai ler Já
muita coisa. Aliás, grande hater do nós programa. vamos ler daqui a pouco a sua mensagem no YouTube e horrível. também vamos colocar vídeos aqui pra vocês. Pra mim, o São Paulo acabou, nova fase Rafael agora, Prata começou esquece a jogar tudo. de ver no E dia o seguinte Flamengo do Santos, né? vai jogar agora a Você é decisão. muito louco. São Paulo acabou. Só que outra fase, agora é outra fase. Eu pergunto a vocês, vocês viram o que Paquetá. aconteceu hoje? Paquetá. Chegou. Ele desembarcou nos bonito, braços hein? da nação. Bonito, hein? O Chapolin chorou. Edu, isso foi muito legal. Isso, Nath. Porque tem muito jogador que chega e tem muito pouco. Cada vez mais o jogador está distante do torcedor, que é o que faz o futebol brasileiro, o futebol ser o que é o futebol, a paixão, o calor. E eu achei muito legal da parte dele de ir lá pra torcida, Eu também. de cumprimentar. E ele não ficou ali, deu tchauzinho e rua. Não, ele foi lá, passou, cumprimentou, tirou foto, brincou, botou camisa. Eu acho isso aproxima, sabe? Eu acho que deixa mais humano o futebol. Eu gostei muito, assim, dessa troca. Mas sabe por quê? Paquetá e- Sabe por quê, Nath? O Paquetá, E ele precisava disso também. Paquetá veio atrás disso. E sabe o que ele exato. falou hoje, Pedro? Ele falou, talvez o Flamengo não precisasse tanto de mim como eu preciso do Então, Flamengo. Edu, tem uma questão que, assim, sabe quando a gente entra naquelas comparações, assim, o que é maior, o que foi mais impactante, o que é não sei o quê? Essa cena aí, pra mim, ela é emblemática porque a gente precisa ir um pouco além do futebol, né? Porque o nível do Paquetá pro futebol brasileiro, eu acho que a gente não precisa falar, e isso vai ser debatido aqui exaustivamente a partir do primeiro momento que ele pisar no gramado para jogar, para atuar. A questão é, o Paquetá, ele tem uma coisa que cada vez mais se perde, e eu sei que o Birne gosta desse tipo de abordagem, vai entender, cara, ele é parte disso aí, Edu. Isso aí não tem nada fabricado disso aí. Exato. Isso aí não foi brifado por assessoria, isso aí não foi pensado por consultor de marketing, isso aí não foi debatido em brainstorming, em reunião. Cara, o Paquetá, ele é parte disso. E no futebol, onde cada vez mais o torcedor, por mais que o Flamengo ganhe tudo, ele se incomoda quando o Gabriel bota uma camisa do Corinthians, ele se incomoda quando o Plata tá num bar à noite e o time perdeu. Eu não tô dizendo que é certo ou errado. Ele se incomoda quando o jogador não se importa. Ele olha para esse Paquetá e ele fala, bicho, esse cara sente a mesma coisa que eu. A felicidade dele é estar aqui entre nós, é um dos nossos. E então, assim, independentemente do primeiro gol, o torcedor do Flamengo que tá olhando isso aí, ele fala, cara, ele é como eu. Pra ele ser feliz, ele precisa do Flamengo. A felicidade do dia dele passa pelo Flamengo, e a minha também. O torcedor pensa assim. E quando a Nath aborda essa questão, o Paquetá, e eu repito, o que ele passou desde o momento da acusação, o processo de defesa e a conclusão com a absolvição, tudo que ele passou, e ele estava num país distante, num país que tem uma cultura mais fria, não estou falando só de clima, mas de interação entre pessoas. Ele sempre botou isso muito na mesa, porque além da capacidade do Flamengo de investir, tinha a capacidade do Paquetá de convencer que não queria mais estar lá. Isso é muito sério. E quando você vê o Paquetá rindo de tudo que você ouve nos últimos tempos, de que o cara estava... Ele estava dormindo, Edu, sem saber se no dia seguinte ele ia ser proibido de exercer a profissão dele. Exatamente. Ele passou 2 anos assim. E quando ele chega hoje com esse sol, com o rio, bota a camisa de torcida, vai pra dentro de torcida, e grita, e se emociona, e quer vir quando tu assinou, eu quero pegar um avião. O vídeo dele ontem, conversando com o agente dele, com o Tatá, arranja um voo, eu só quero ir. E a esposa vira pra menina que trabalha com ele, taca tudo na mala das crianças. Tem uma verdade naquilo ali, que talvez a gente esteja cada vez mais distante disso no futebol. E aí o cara que dorme e acorda pensando em Flamengo, ele vira e fala, esse Paquetá também dorme e acorda pensando em estar aqui. Então isso aproxima muito mais que qualquer ação pensada, qualquer ação fabricada. Então, para mim, essa coisa de ser um dos nossos, que tá distante, é marcante. E é bacana de ver, você sendo rubro-negro ou não, torcendo tudo, a favor ou não. Tipo Palmeiras. Vai, pode ir. Fala. Que bom. Posso falar do Paquetá? Claro, que bom. Que bom. Não, você já quer falar do Palmeiras. Não, o Paquetá, hoje, se o Palmeiras hoje nós tivesse temos jogador... pouquíssimo tempo para um grande número de assuntos. Mas pode arrebentar. Remata. Ainda bem que a gente está falando de festa, de pertencimento, como disse o Auto Corinthians aqui, de um cara, como disse o Pedro, que chega ali com amor ao clube, que muita gente diz que acabou. Paquetá por ele tirava aquela grade e mergulhava. Em vez de estar falando apenas de valores, dinheiro, de quanto foi pago, da mais cara do futebol brasileiro, não é só sobre etc. valor. Mas a gente já falou disso. Mas não tinha apresentação. Quando a gente vê isso, a gente vê que o futebol tá vivo. Porque o futebol é por isso que tem muito dinheiro no futebol. Então isso é mais importante. Porque o dia que o cara chegar, torcedor do clube, jogador que pode resolver campeonato, grande, pra mim é mais jogador que Arrascaeta.
Tá? Isso é uma discussão para outro dia. Paquetá é mais que o Arrascaeta. Jogador que Arrascaeta. É mais completo, mesmo? faz mais coisas. Não dá. Tudo bem. mais Mas tem espaço algumas no virtudes ali que o Paquetá não tem, mas no pacote inteiro não dá para comparar. Né? Fisicamente. Ousado, É ousado. mesmo? Foi Agora eu ousado. gostei. Foi Agora eu gostei. ousado. Então você foi. Olha a análise. Atenção, essa análise é interessante. O que tem de dele. diferença pra você do Paquetá pro Arrascaeta? Joga de segundo volante, Tá. joga por dentro como meia se precisar. Se jogar como meia, é óbvio que eles vão jogar juntos, Paquetá e Arrascaeta. Mas jogar como meia, por exemplo, a gente sempre criticou, olha, o Felipe Luiz precisa às vezes adaptar um pouquinho mais, a marcação pelo lado precisa ser muito forte, porque o Arrascaeta pressiona, mas não pressiona às vezes como é necessário. O Paquetá pressiona como é necessário. Né? Entra na área para fazer gols. Jogada aérea, se precisar. Bola aérea. Também dentro da área. O meia entrando na jogada aérea. Ou seja, ele pode jogar em 3, 4 funções no campo, menos de primeiro volante. Contra time fraco até dá, mas não é a dele, obviamente. E o Arrascaeta é um meia técnico que resolve jogos, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Mas passado. no par ou ímpar você escolhe quem? Se eu tivesse... Para o ímpar, vai começar... Pra começar o jogo, tá o Arrascaeta e o Pro meu Paquetá. time, Paquetá. Lelê, gostei, eu gente vai gosto mudar de disso. assunto, Isso né? aí. Sabe o que é isso? Essa me surpreendeu. Eu acho que o Essa Arrascaeta me não... surpreendeu. Eu acho que a gente vai Marcelo tá me criticando aqui. Não, Marcelo faz O programa, Arrascaeta continua. no curto espaço, ele pode ser mais genial em algum momento. O que eu acho que ele quer falar é que o Paquetá, ele joga mais em mais funções. Ele joga mais Ele joga em Mas já mais falou que é funções. melhor. Eu acho que Esse é Mas eu a acho- do calma, time, ele ele joga em mais funções. Ele joga mais que o Arrascaeta. Não, mas eu acho que depende muito do time eu que deixei você... você falar. no para o ímpar, Ele você vai joga em escolher mais quem? funções, mas não Depende. joga mais que o Eu acho que o Arrascaeta é um jogador de mais jogadas do que o Paquetá. Individuais. Não só individuais. Eu acho que ele vai Agora eu gostei, eu mais gostei. jogadas Continua. em um contexto único. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que o Paquetá era um cara muito mais de ditar ritmo de jogo, de acelerar e desacelerar, de Para quando o você ímpar. precisar, ele aparece. Depende qual que é o meu time. Não. Vai, seu time. Seu gosto. Depende. A pergunta é, Vamos escolher um jogador. peraí, para o ímpar. Para o ímpar. A gente vai botar o time de campo. Isso. Você tem Dinheiro você tem infinito 10 pra jogadores, comprar, é. você tem 9 jogadores de linha comuns pra cada lado, mais Paquetá e Arrascaeta. Você vai escolher Você um escolhe quem? deles. Comuns? Razoável. Eu escolho o Arrascaeta. Razoável, seguro. Arrascaeta. Tá bom. Pro Sociedade Esportiva Celso Ardengue, por Com exemplo. 10 jogadores comuns, eu escolho o Arrascaeta. Arrascaeta. É lógico, porque eu vou jogar com 10 operários se protegendo e eu vou precisar do Arrascaeta em 3, 4 momentos do jogo pra acabar com o jogo. Vai ser 0-0 todo jogo, com 10 caras comuns. Então, pra você, Agora, se você me dá um time que tem qualidade técnica, mas que precisa de um cara pro que exatamente o que o Flamengo precisa. O Flamengo tem os dois. O Flamengo tem um cara de momentos e o Flamengo tem um cara que vai acelerar, desacelerar, precisa esconder a bola, ele esconde. Eu acho que o Arrascaeta não é esse cara. Eu acho que o É gostoso. o Paquetá ele tá muito mais Gostei próximo de um muito Matheus desse Pereira do Cruzeiro, por exemplo, Entendi. em termos de ditar ritmo, de esconder, etc. Então, pra Sociedade Sou fã do Esportiva Matheus. Celso Ardengue, você escolheria esse. Quer ver, ó? Não, Pro com clube 10 comuns, não é isso. Não Clube é, de não tô escolhendo entre um e Regatas, outro, não. Pedro Ivo, por exemplo. Imagina esse time. Você escolheria o Arrasca ou o Paquetá? Em qual contexto? Para o ímpar. Vamos começar o jogo. Não vou montar um time com um Você cara. quer ver uma comparação? Um time mediano que não tem alguém brilhante para resolver. Eu prefiro a Arrascaeta. Uma seleção brasileira que você precisa de gente que faça mais de uma função, tem outros caras brilhantes para resolver. O Paquetá, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar vindo de fora para dentro pela direita, ele pode jogar centralizado na vaga do Arrascaeta se ele não tiver, ele pode jogar como já jogou na seleção, aberto na esquerda e até de falso 9. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, hoje, quando o Carlo Ancelotti quer mudar o sistema de jogo e tem um meia, né? Em vez de mais um atacante por dentro, o Paquetá, o Arrascaeta ia ser reserva do Paquetá, é isso que você está dizendo? Não, isso aí quem está dizendo é você. Tô perguntando. Não, isso aí quem está dizendo é você. O que você disse Você é agora. provocativo, eu gosto! Eu Mas gosto! se você- Entendi. Eu gosto! Mas se você quiser pegar o contexto de seleção brasileira, eu te falo. A seleção brasileira, ela tem gente para fazer uma função que o Arrascaeta faz. Ela pode ter gente com menos brilho, o Arrascaeta pode ser, em um jogo ou outro, ter um pouco mais de brilho para fazer. Ela pode ter, se a gente quer entrar no se o Neymar estiver em forma, ela pode ter o Neymar para fazer essa função centralizada na ponta de um triângulo de meio campo. Isso tudo. A seleção talvez não tenha um cara para substituir se o Bruno tiver que sair, ao lado do Casimiro. A seleção talvez precise ter um outro cara para segurar a bola aberta na direita, não só um cara de ultrapassagem e drible para 1 contra 1. A seleção hoje não tem um centroavante
centroavante, em muitos momentos ela joga com um cara que é falso 9. Paquetá, em algum momento, ele já foi um falso 9. É isso que eu tô te falando, o que ele vai te dar de opção. Aí é muito da característica do elenco. Ah, então você disse que você prefere a Arrascaeta do que o Paquetá. A Arrascaeta vai pegar, vai discutir, vai decidir Fala, um jogo. a Nath prefere. Falou que o Paquetá era melhor. Mas a Nath prefere. Quando o Natália Eu Ferrão, prefiro. Futebol A Clube. pior temporada do Arrascaeta no Flamengo, ele tem pelo menos 18 participações e gols. Diretas. A melhor temporada do Lucas Paquetá, ele tem 18 participações e gols. Eu prefiro o Arrascaeta porque o futebol é aí bom. pra mim é uma falsa simetria. Porque aí eu prefiro... Eu prefiro o Arrascaeta. Não, mas aí é uma falsa simetria. Ao final dessa temporada, eu posso julgar quem no elenco do Flamengo joga melhor. Porque uma coisa é o Arrascaeta com o time do Flamengo, o que ele faz? Outra coisa é por onde o Paquetá passou, sem ter o suporte que o Arrascaeta já teve no Flamengo. Mas olhem A gente tá falando que ele veio de uma grande liga. O Arrascaeta fez menos no Vasco do que o Arrascaeta no Flamengo. Você já viu os caras jogando no Vasco? Já viu os caras jogando no Arrascaeta? Então a simetria tá ruim também pra analisar. Porque Não, a gente mas tá é falando claro de um que tá, cara é que claro vem que tá. da Por isso Premier que pra League, mim- que joga na Premier Mas é por League, isso que pra mim aí não vale tem, pra analisar. não Mas tem a pra gente mim, não vale pra não tem analisar o pra mim, Arrascaeta. não tem pra mim uma resposta clara por isso. Ele está na Premier League, pra mim, eleva o nível dele de enfrentamento. Mas não necessariamente eu vou dizer que o Edson, quem tem do lado do Edson, é melhor do que quem tem do lado do Paquetá. Por isso que faz toda a diferença o contexto. Se você vai escolher. Tem muito... Sabe o que acontece? Pergunta é boa para o debate, mas Não tem Arrascaeta. Para que time que tem um jogador só de bola? Mas, por exemplo, Agora, o que eu Celso, acho é, tem conversa. Pedro, Quem você contrataria no Paroímpa ímpar pro seu time hoje? meu time hoje, agora, Agora. eu acho que eu tô com o B, eu acho que o Paquetá, nesse momento, Sociedade Em São Esportiva Eduardo Menezes. O Paquetá... Nesse momento? Hoje, pra Menezes é jogar... americano. Hoje, o jogo é hoje, eu pego o Paquetá. Quem é o jogador Mas do o Arrascaeta, Palmeiras? a carreira dele... Você tá falando do Palmeiras? Não, do meu time. Chega, Se eu Eduardo, tivesse um time, Não, mas Eduardo se de fosse Menezes o Palmeiras, Esporte Clube. E se fosse o Palmeiras? O Palmeiras precisa muito mais de um Arrascaeta do que de um Paquetá. Ah, não. Palmeiras. O Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras. Ó, e olha como divide opiniões. Mas Atenção. assim, né, Edu? Ó, mas só pra Fala você aí, ver. suas filhas iam ficar como se viesse Arrascaeta e Paquetá? Se viesse metade Olha o de um, já problema do ajudava. Palmeiras. Olha o problema do Palmeiras não Flamengo. tem. Paquetá. Não, e não é problema, não. Isso não é o elenco. E não é problema, Contribuiu não. na torcida. Porque não existe encaixe melhor. Não existe Eu tô com o encaixe Bino, o Bino melhor me do que convenceu. a Arrascaeta. Ó. Aberto na direita, pra dar uns passinhos pra dentro e liberar o corredor. O Flamengo tá há anos achando que atrás do substituto do não Arrascaeta. acha. Se ele não tiver em campo, o Paquetá faz por ali. Ó, O Flamengo há algum achou. tempo tá precisando fazer assim, esse tipo de contratação, que é o cara que... a prateleira acima que chega e resolve. Você não ia falar do Palmeiras? Não, mas é isso aí, você botou fogo, foi maravilhoso. Paquetá é melhor que a Arrascaeta, tá enquete aqui, não viaja. Claro que é, a enquete do YouTube da ESPN. O Adoro Futebol tá falando, quantos jogos na Europa o Arrascaeta fez? O Paquetá Nossa, já jogou lá. o nível Aí isso. Matheus Alves fala, o Paquetá agora é o salvador da pátria. Aí Ele não outro precisa fala salvar aqui. pátria nenhuma. Dou um mês pra esse Paquetá desiludir todo mundo aí. Isso, Júnior. Eu acho que ele vai deitar no Eu não Brasil. tô esperando que o Paquetá chegue aqui e seja o Zico, destrua 500 jogos e tal. Mas a contribuição pro jogo coletivo, pro sem bola, pro com bola, adaptação, possibilidades que ele dá ao Felipe Luiz, ele aumenta muito os argumentos táticos do técnico, porque ele faz 500 funções bem feitas. No nível muito alto, acima da média do O futebol Thiago brasileiro. Andrade falou, Birner, vamos fazer aqui um trato. No final do ano, ó, se o Paquetá, em participação de gols, participar mais do que o Arrascaeta, tudo bem. Agora, se o Arrasca participar mais, você faz a dancinha do Paquetá? Sabe por que não? Porque se você não tiver as participações de gol do Arrascaeta, ele não tem por que jogar. O Paquetá tem por outros vários motivos. O que você espera do Arrascaeta? Você espera que ele roube 500 bolas na frente? Eu gosto Mas é disso. isso, Ele não cara. tem boca, moleque. O Arrascaeta ontem, Tem esse gol, Arrascaeta. É isso não. A queda do Flamengo passou Não, também tem pela que entrada jogar. do Arrascaeta ontem. Oi? A queda, a queda do Flamengo ontem passa pela entrada do Arrascaeta e do Jorginho. Isso aqui é maravilhoso. Um time que já estava assim. Eu acho que passa. Não, mas eu tô falando Ainda começo de temporada, não primeira é só rodada. Ontem, a pra mim, genialidade da bola. Ele poderia ter feito o gol, sofrido pênalti. Mas eu tô falando do restante, ele precisa de algo que talvez ele não vai te dar. Eu entendo o que você tá falando. Ontem, pra mim, não é parâmetro de nada pro Flamengo. Não é questão de ser parâmetro. Não. Vocês estão entendendo. Peraí. Não é Se parâmetro. tivesse bem, tinha começado Não é jogando. parâmetro. Vamos Não é pros parâmetro. vídeos, O que eu tô vamos te pros falando vídeos. Ele, pra entrar sem o físico, sem ser com a bola no pé, ele não vai te entregar o que o Paquetá vai te entregar. Não é questão de ser parâmetro, gente. É só pra dar um exemplo do que você tá falando. Não tô falando de avaliação, porque a carreira do Arrascaeta... Ele falou sobre parâmetro para Sinto que vocês, eu sou dado. Super computador. Eu não tinha entendido o que ele falou. Agora Vamos com os vídeos. Arrascaeta. Mas ontem, mas é isso, pra mim ontem, o Flamengo... Arrascaeta. Não, vamos Ontem, com os vídeos. ontem, tá bom. Não tem resposta pra Aí mim. depois você vai abrir o assunto Palmeiras. Não vou abrir nada, eu não vou, eu só...